Bom dia, a paz do Senhor. Hoje eu queria meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 17, do verso 1 até o verso 10. E eu vou ler o texto. Diz assim: Então Jesus declarou aos seus discípulos: É inevitável que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar na fé. Mas ai da pessoa por meio de quem vêm os escândalos. Seria melhor que tal pessoa fosse tirada ao mar com uma pedra de moinho, arrastada ao pescoço, do que induzir um desses pequeninos a pecar. Então o Senhor começa a falar no capítulo 17 para os seus discípulos que muitas pessoas podem fazer com que os outros venham a tropeçar no caminho da fé cristã. E nós devemos ter cuidado, sermos completamente submissos ao Senhor, à graça de Deus, para que nós não venhamos ser pedra de tropeço nem escândalo para as pessoas. Nós devemos ter muito cuidado quanto a isso. A gente às vezes pensa que o escândalo é apenas um pecado daqueles cabeludos que a pessoa vai pecar e vai se desviar, vai sair do propósito. Existem muitas outras atitudes que faz com que nós venhamos a trazer escândalo, a escandalizar as pessoas que estão ao nosso redor. E a palavra de Deus é bem clara que seria melhor que tal pessoa fosse atirada ao mar com uma pedra. O que as pessoas pensam a seu respeito, né? A gente sabe que nós devemos preocupar com o que Deus pensa a nosso respeito, mas nós somos testemunhas do poder e da graça de Deus. E sobre nós habita a sua glória. Como temos resplandecido essa glória de Deus? Será que as pessoas pensam bem ou mal ao meu respeito? O que as pessoas veem na minha vida que é capaz de tocá-las e fazer com que elas possam se render ao Senhor? Vamos tomar cuidado com o nosso falar, com o nosso modo de pensar, com as nossas palavras dirigidas, com as nossas emoções não controladas, que podem fazer com que as pessoas venham se distanciar da verdadeira fé em Cristo Jesus, né? Às vezes a pessoa está no começo da sua escalada cristã e muitas vezes nós encontramos pessoas que ferem ao invés de tratar e serem misericordiosas. Que nós não venhamos abrir brecha na nossa vida para sermos instrumentos do diabo, mas vamos ser instrumentos do Senhor, resplandecendo a sua glória. E o Senhor Jesus vai continuar: tende cuidado de vós mesmo. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende, e caso ele venha se arrepender, perdoa. Deus vai falar que nós devemos ter cuidado para não sermos instrumentos de escândalo. Depois o Senhor vai dizer: e aqueles que de repente são, que você perdoe. Se aquele pessoa te pecou contra você, que você perdoe uma vez, duas, incessantemente. Se o perdão não está presente na sua vida cristã, tem algo de errado com você. Verdadeiramente você não conhece a pessoa do Senhor, porque Ele nos amou. Primeiro, Ele perdoou os nossos pecados, a graça dele nos alcançou e Ele pagou a nossa dívida, Ele selou a nossa dívida, Ele cancelou a nossa dívida diante de Deus e Ele nos perdoou. Se Ele nos perdoou, nos deu capacidade para sermos pessoas que perdoam incondicionalmente. E o perdão é algo que eu decido na minha mente e no meu coração. É uma atitude, né? O perdão é avesso à vingança. O perdão é misericórdia. É a misericórdia que nós devemos exercer, porque Deus é misericordioso. Se queremos alcançarmos misericórdias de Deus e das pessoas, devemos exercer a misericórdia. E o Senhor vai dizer no versículo 4: se pecar contra ti 7 vezes ao dia, e por 7 vezes vier a ter contigo, dizendo: arrependo-me do que fiz, perdoa-lhe. Diante disso, os apóstolos eram pessoas escolhidas pelo Senhor. Jesus não estava falando para a multidão. Jesus estava falando para pessoas que já tinham tido uma experiência com o Senhor, que tinham seguido ao Senhor, que tinham proposto no seu coração em seguir o Mestre. São pessoas que são discípulos. Somos nós que dispusemos a negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguirmos ao Senhor. E vai dizer:
Ao que encorajou o Senhor. Os apóstolos falaram assim, no versículo 5. Diante disso, pediram os apóstolos, aumenta a nossa fé. Ou seja, eles estão dizendo, olha que coisa difícil, né? Precisamos de fé para poder cumprir isso. E o Senhor vai falar acerca da fé. Ao que encorajou o Senhor, se tiveres fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a este monte, arranca-te e planta-te no mar, e ele vos obedecerá. Qual de vós, tendo um escravo, ele vai dizer, arranca-te e transplanta-te no mar, e ele vos obedecerá. É uma fé. Deus, quando nos chama, ele coloca sobre nós essa porção de fé. A fé não é medida por um tamanho, por uma porção. O que o Senhor está dizendo aqui, a semente de mostarda é um grão tão pequenininho, mas quando colocado na terra, quando ele vai começar a florescer, ela vai se tornar uma árvore que pode atingir até 3 metros de altura, vai se tornar visível, vai se tornar frondosa, vai poder abrigar as pessoas, vai poder dar sombra, algo tão pequeno vai se tornar tão grande. A nossa fé, ela é atada às nossas experiências com Deus. No momento que você começa a exercer a sua fé, que fé é essa? É a dependência do Senhor. E você só aprende a depender de quem você conhece. Você não pode depender de alguém que você não conhece. E para depender de Deus, você precisa conhecer quem é esse Deus maravilhoso. E você só vai conhecê-lo quando você ler a sua palavra, quando você decidir no seu coração querer ter um relacionamento com ele íntimo, não um relacionamento apenas de culto, de ir na igreja e de louvar, mas um relacionamento diário, de entrega, de submissão, para que você venha conhecer esse Deus que vai te capacitar para não ser pedra de tropeço na vida de ninguém, para não ser escândalo, vai te capacitar para perdoar, para cumprir, para a glória de Deus, para resplandecer a glória de Deus, para cumprir o propósito para o qual nós fomos chamados. Nós somos feitos segundo para o seu louvor, para o louvor da sua glória. E aí o Senhor vai dizer, vai depois propor uma parábola, vai falar acerca, no versículo 7, vai dizer, qual de vós, tendo o escravo, arando a terra, ou apacetando as ovelhas, assim que ele chegar do campo, o convidará. Pode vir agora mesmo e reclina-te junto à mesa para cear. Ou seja, o escravo estava trabalhando no campo. O campo é a seara. O campo é o trabalho que o Senhor vai nos lançar. E esse servo ele vai fazer tudo. E mesmo ainda assim, no versículo 10 vai dizer, assim igualmente vós, depois de haveres realizado tudo quanto vos ordenado, dizei, somos servos inúteis, pois tão somente cumprimos o nosso dever. Então, o que o Senhor está dizendo para os seus discípulos, olha, vocês vão fazer a obra de Deus, vocês vão resplandecer o brilho do Senhor. Eu comprei vocês pelo meu precioso sangue, vocês me pertencem, vocês vão trabalhar na minha obra, resplandecerem o meu nome e vão se considerar servos inúteis. Ou seja, a minha justiça, o meu senso de trabalho é em Deus. Ou seja, eu nada posso apresentar se Deus não for comigo. Eu nada posso fazer se Deus não for comigo. Por que que o Senhor está dizendo que nós somos inúteis? Porque Deus quer que a verdadeira motivação de servir ao Senhor esteja plantada no nosso coração. Qual é a motivação que você tem servido a Deus? Você tem dizimado para poder ter mais dinheiro? Você tem dizimado para poder ficar rico? Ou você tem dizimado porque você entende que tudo pertence ao Senhor e que você ama a obra dele? Você tem pregado a palavra porque você acredita que a graça de Deus um dia te alcançou e essa mesma graça vai alcançar outras pessoas, porque a vida eterna é o maior milagre, a salvação é o maior milagre. Nós não podemos fazer nada para Deus se o Senhor não for conosco. Deus está nos livrando da nossa soberba, da nossa autossuficiência, do nosso próprio senso de justiça e da nossa altivez, sabendo que nós
não somos nada se o Senhor não for conosco. Qual é a motivação que tem levado você a fazer a obra de Deus? Você faz para ser recompensado ou você faz porque você ama a Deus acima de todas as coisas? O que o Senhor está dizendo aqui é que não adianta, você pode operar milagres, sinais, maravilha. Deus vai fazer através de você. Você simplesmente é o vaso simples de barro, onde o poder de Deus habita, e o Senhor traz esse poder para fora no momento dele, na hora dele, de acordo com a sua decisão de se doar para o Senhor, sabendo que a nossa recompensa não é aqui nesta terra, a nossa recompensa é na terra que o Senhor preparou para nós, é na Canaã celestial, é na vida eterna com Deus. Essa é a maior recompensa. Temos que ter cuidado, porque nós muitas vezes achamos que merecemos tudo, fazemos, trabalhamos e criticamos e queremos ter o nosso direito. Eu quero dizer para você que o seu direito é não ter direito nenhum, que o Senhor te dá porque Ele te ama, Ele te dá porque a graça dele é abundante, Ele te dá porque Ele ama a sua criação, Ele ama você. Então que você não faça de Deus um Papai Noel, onde você faça uma lista e tem que te dar tudo aquilo que você listou. Faça de Deus o seu Senhor, no qual você é escravo. Escravo não tem vontade própria. O escravo serve ao seu Senhor voluntariamente. Então que você deseje servir a Deus não porque por obrigação, mas porque você o ama assim como ele te amou, que você possa amar a esse Deus vivo e saiba que cada vez mais que você se achegar a ele, você vai sentir o amor dele derramado na sua vida e todas as coisas vão ser acrescentadas, todas as coisas que você necessita, o Senhor vai colocar sobre a tua vida, e que você não seja juiz de nada, que você seja um agente onde o amor e a graça de Deus possa resplandecer e prevalecer. Tenha cuidado para não ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Não exija de ninguém aquilo que você ainda mesmo não está capaz de fazer. Tome cuidado com isso, perdoe incondicionalmente, porque um dia Deus te encontrou, te achou, a graça dele foi abundante na tua vida e ele te perdoou e ele te dá capacidade para perdoar. Tenha uma fé ativa. Profetize sobre a sua vida. Aquilo que está seco, Deus traz vida. Profetize, mas não determine nada. Fique na dispensação do Senhor. Fique nas mãos de Deus. Pergunte para Deus qual é a sua vontade para aquele momento. Se submeta à vontade de Deus. Glorifica, louve e adore ao Senhor por aquilo que Ele é. Não espere recompensa. Não espere sim ter um relacionamento íntimo com Deus, no qual o Senhor vai derramar a sua graça, o seu poder e a sua misericórdia, vai te manter de pé, inabalável, irrepreensível, para exalar o bom perfume de Cristo. Não jogue fora a soberba, jogue fora o seu senso de justiça, porque isso é trapo de imundícia. Que você possa se render inteiramente a esse Deus e o Senhor vai cooperar com você. E tudo aquilo Ele vai confirmar a sua palavra através da sua vida. Seja um agente do amor, do perdão, da graça de Deus. Para isso nós fomos salvos. Tenha um bom dia em nome de Jesus.